Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste 45º encontro, começaremos a análise da citação e da intimação. Vamos lá! Meus amigos, a citação e a intimação estão dispostas entre os artigos 351 e 372 do Código de Processo Penal, 351 a 372. Antes de começarmos a análise específica dos aspectos legais, dos aspectos legislativos de cada um dos institutos, é necessário que façamos a distinção entre eles. Por quê, meus amigos? Por óbvio, a citação é um instituto e a intimação é outro instituto. É comum que se faça confusão entre elas. Mas vocês, que foram nossos alunos, não mais o farão a partir deste momento. Por citação, meus amigos, nós podemos entender como chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento da ação penal e da imputação que lhe é feita, bem como lhe é oferecida a oportunidade do exercício ao seu direito de defesa. Então, citação é o chamamento do réu a juízo, onde lhe é dada ciência de todos os elementos relativos à imputação que lhe é feita e também lhe é dada a oportunidade de exercício do seu direito de defesa. Esta é a citação. Meus amigos, é necessário também que vocês saibam o seguinte. O processo penal tem início com o recebimento da denúncia. Isso todos os senhores sabem, nós já estudamos a denúncia, portanto, vocês têm ciência desta circunstância. Contudo, meus amigos, é necessário também que vocês saibam que a citação, conforme expressa a consagração do Código de Processo Penal, dará início à relação processual, ou seja, a citação válida dará início à relação processual. Meus amigos, então, desta informação, nós podemos extrair o seguinte: o principal efeito da citação é o estabelecimento da relação processual. Feita essa introdução quanto à citação, é necessário agora que façamos a análise da intimação, ao menos do conceito de intimação. Intimação é o ato processual pelo qual se dá ciência à parte da prática de alguns atos processuais pela outra parte ou pelo juiz. Então, a intimação diz respeito à ciência que se dá à parte quanto à prática de determinados atos processuais. Então, a intimação é uma decorrência do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Foi praticado determinado ato por uma das partes, é necessário que se faça a intimação da outra parte quanto à prática deste ato, para que ela tenha ciência da prática deste ato. Então, transposta esta fase inicial, onde lhes foi dado o conceito de citação e onde lhes foi dado o conceito de intimação, é necessário que façamos a análise dos aspectos legais relativos a cada uma delas. Meus amigos, a citação
merece maior atenção? E por que a citação merece maior atenção? Num primeiro momento, é necessário que façamos a análise do 352 do Código de Processo Penal, que diz respeito aos requisitos que obrigatoriamente constarão do mandado de citação. Então, o inciso 1 diz sobre o nome do juiz, o inciso 2, o nome do querelante, no caso das ações penais privadas, inciso 3, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Quanto ao inciso 3, é necessário que, quando este for desconhecido, quando houver menção só aos sinais característicos, é necessário que esses sinais sejam atribuídos, sejam feitos de forma satisfatória. É necessário que se faça a individualização das características pessoais do acusado desconhecido. Por quê? Não é possível que esse mandado seja genérico. Portanto, não é possível que a atribuição destas características seja de forma genérica. Inciso 4, a residência do réu quando conhecida. Inciso 5, a finalidade para a qual é feita a citação. Inciso 6, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Inciso 7, a subscrição do escrevente e a rubrica eletrônica ou material do juiz. Meus amigos, o 353 fala da carta precatória. Portanto, quando o réu não estiver no território da jurisdição aonde lhe é imputada a prática de determinado crime, onde tramita aquele processo, a sua citação será feita através de carta precatória. Será expedida pelo juiz deprecante uma carta precatória ao juiz deprecado, e este juiz deprecado da comarca aonde está o réu realizará a citação deste. A precatória tem elementos específicos dispostos no 354. Nós temos, meus amigos, algumas modalidades de citação, divididas em dois grupos principais: a citação real e a citação ficta. Citação real e a citação ficta. Citação real, a citação feita por mandado, a citação feita por hora certa, e a citação ficta é a citação por edital do 366 do Código de Processo Penal. No que tange ao tema citação no Código de Processo Penal, o artigo 366, que fala da citação por edital, é, sem dúvida, o artigo mais importante deste capítulo. E por quê? Diz o 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. O 366 diz o seguinte: quando o réu não for encontrado, será determinada a sua citação por edital. E, no caso de não comparecimento após a citação por edital, será determinada a suspensão do processo. Então, o processo ficará suspenso. Só a determinação da suspensão do processo seria um benefício para o réu. Por quê? O seu processo está suspenso. Contudo, o prazo prescricional continuaria correndo. Para que esta suspensão não fosse um benefício ao réu, o legislador entendeu o seguinte: neste caso, será determinada a suspensão do processo. E, além da suspensão do processo, também será determinada a suspensão do prazo prescricional. Então, nós temos aqui uma hipótese de suspensão do prazo prescricional, além daquelas hipóteses dispostas no Código
Penal. Quanto ao período de suspensão do processo e ao período de suspensão da prescrição, nós temos divergência doutrinária e jurisprudencial. Por quê? Essa suspensão da prescrição não pode ocorrer ad eternum, eternamente. É necessário que se imponha um limite ao prazo de suspensão da prescrição. E o 366 não faz menção expressa a este limite. Em virtude desta circunstância, surgiram algumas posições. Primeira delas, o prazo máximo de suspensão do 366 será de 20 anos. E por que suspensão de 20 anos? Porque é o prazo máximo de prescrição disposto no Código Penal. Então, prazo máximo 20 anos, prazo máximo de suspensão 20 anos. Há um segundo entendimento dizendo o seguinte: o prazo máximo de suspensão do 366 será de 30 anos. E por que 30 anos? Período máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade previsto no nosso ordenamento. Então, nesta circunstância, a suspensão será de 30 anos. E há um terceiro entendimento dizendo o seguinte: o prazo máximo de suspensão do 366 seguirá, ou seja, será determinado em conformidade com o prazo máximo de suspensão para cada um dos crimes. Então, supondo que o crime tenha pena máxima de até 1 ano. Segundo o Código Penal, o prazo de prescrição para os crimes cuja pena máxima seja de até 1 ano é de 3 anos. Então, esse processo ficará suspenso por até 3 anos. Supondo que a pena máxima do crime seja de 8 anos, seja de até 8 anos. O prazo de prescrição aí é de 12 anos. Então, nestas circunstâncias, o prazo máximo de suspensão seguirá o prazo de prescrição do Código Penal, portanto, 12 anos. Esta é a regra do 366. São estes os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Como a doutrina vem oscilando no que tange a adoção de um destes posicionamentos, sugiro aos senhores que, quando estiverem assistindo essa aula, interrompam a aula por 1 minutinho, deem um pause na aula e entrem no Supremo, no site do Supremo Tribunal Federal e no site do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e façam uma pesquisa quanto ao 366 do CPP e percebam, neste momento, qual é a posição que vem sendo adotada com maior frequência pelos dois tribunais, pelo Tribunal Superior e pela Corte Constitucional. Tudo bem, meus amigos? Eis, portanto, a citação por edital e os seus reflexos e os seus efeitos consagrados no artigo 366. É necessário também que se frise que no caso da suspensão do 366, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas urgentes. Ou seja, a produção antecipada de provas não é uma regra no caso da suspensão do processo. Ela só acontecerá em circunstâncias excepcionais, no caso daquelas provas cautelares consideradas urgentes. E também há a possibilidade da decretação da prisão preventiva do acusado citado por edital que não compareceu. Nestas circunstâncias, a decretação da prisão preventiva também não é uma regra. Ela só será decretada excepcionalmente quando preenchidos os requisitos do artigo 312. Por óbvio, em termos práticos, na prática, a maioria dos juízes decreta a prisão preventiva no caso do 366. Por quê? É muito fácil encontrar argumentos para a decretação da prisão preventiva nestas circunstâncias. Ele diz que decreta a prisão preventiva para a aplicação da lei penal ou para a garantia da instrução criminal. É muito fácil fundamentar a decretação da prisão preventiva nestes dois requisitos, porque o réu está foragido, entre aspas, então o fato dele estar foragido está em perfeita consonância para a maioria dos juízes com aqueles dois requisitos
do artigo 312. É isso, meus amigos, 366. E é necessário também que se frise o seguinte, é admissível agora, no nosso ordenamento, a citação por hora certa no processo penal. Diz o 362 do CPP. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa na forma estabelecida entre os artigos 227 e 229 do Código de Processo Civil. Portanto, meus amigos, nestas circunstâncias, o juiz determinará a citação por hora certa, verificando que o réu se oculta para não ser citado. Determinará a citação por hora certa. Contemplada a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Portanto, nós temos duas circunstâncias. A circunstância onde o oficial de justiça verifica que o réu se oculta para não ser citado. Nessa situação, citação por hora certa. Quando o réu não for encontrado, não houver qualquer notícia quanto ao paradeiro do réu, aí, nesta circunstância, citação por edital. Nós temos duas situações distintas contempladas pelo Código de Processo Penal. Meus amigos, é necessário também que façamos menção ao 365 e ao 364, que falam da citação do acusado por edital. Então, é necessário que se frise o seguinte, principalmente, o edital será fixado pelo juiz entre o prazo de 15 e 90 dias. Entre o prazo de 15 e 90 dias, tá? E também o 364 faz menção ao prazo de 30 dias no caso do inciso 2. Nós temos um problema aqui. Os incisos 1 e 2 foram revogados pela Lei 11.719 de 2008. Então, já não há menção pontual à circunstância que enseja a fixação do edital entre 15 e 90 dias e a circunstância pontual que enseja a fixação do edital por 30 dias. Então, prevalece o seguinte entendimento: prazo entre 15 e 90 dias. Meus amigos, transposta essa fase, é necessário que se mencione também o 367, que diz: o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Nestas circunstâncias, o processo continuará tramitando sem a presença do acusado. Eu gostaria, quanto ao 367, que os senhores lembrassem de dois princípios de suma importância para o processo penal e a sua vertente garantista: o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. É necessário, ou é possível, em conformidade com o 367, que o processo tramite sem a presença do acusado. Contudo, esta tramitação deverá sempre estar em consonância com o princípio do contraditório e com o princípio da ampla defesa. Todos vocês sabem que a ampla defesa é dividida entre defesa técnica e defesa pessoal. Não sendo possível a aplicação da defesa pessoal, é necessário que se corrobore, que se respeite ao menos a defesa técnica. Portanto, o acusado terá defensor nomeado quando este não constituir, ou, em caso tenha sido constituído defensor, este continuará atuando no processo, sob pena de nulidade absoluta em virtude do desrespeito a este princípio expressamente consagrado no artigo 5º da Constituição. E o 368
fala da carta rogatória. É aquela modalidade de citação, quando o acusado está em outro país. A rogatória tem alguns requisitos específicos. O primeiro deles, é necessário que se saiba especificamente o paradeiro do acusado. Não é possível a concessão da rogatória para um país dizendo, olha, país, encontra o acusado. Isso não é possível. A rogatória será expedida com a indicação do paradeiro e dos elementos necessários à citação do acusado. Não é possível a expedição de uma carta rogatória genérica, sem que se mencione especificamente o local. E é necessário também que se frise que a carta rogatória suspenderá o curso da prescrição até o seu cumprimento. E por que a rogatória suspende o curso da prescrição até o seu cumprimento? Porque antes de 96, da lei que alterou 367, a rogatória era utilizada como uma forma de desacelerar, de interromper, de criar subterfúgios ao correto, ao salutar trâmite processual. Então, o acusado ia para o estrangeiro porque até a ocorrência da sua citação, o processo demoraria, é um procedimento complicado, é um procedimento complexo, então passava um grande período de tempo que ensejava a ocorrência da prescrição e de outras vantagens ao acusado. Em virtude desta circunstância, a concessão da rogatória hoje suspende o curso da prescrição, portanto, outra causa de suspensão do curso prescricional disposta fora do Código Penal. E o 369 fala não só da citação do acusado, quando este estiver em lugar sabido, mas fala também da citação de outras pessoas, que se dará também mediante carta rogatória. Nestas circunstâncias, a citação também se dará mediante carta rogatória. Agora é necessário que se frise o seguinte: quando a citação for de um terceiro que não seja o acusado, nesta situação não haverá a suspensão do curso prescricional. Só há a suspensão do curso prescricional quando a citação for do acusado. Intimação. A intimação diz respeito ao acusado, a intimação das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento do ato. Então, é necessário, nós já estudamos isso, hoje a vítima tem um papel mais ativo no processo penal e ela tem mais ciência, efetivamente de determinados atos praticados no processo. E essa ciência se dará através da intimação. Meus amigos, a citação do defensor constituído na forma do 370, a intimação do defensor constituído na forma do 370, parágrafo 1º, se dará através de publicação no órgão encarregado da publicidade dos atos judiciais. Então você, meu amigo, você, minha amiga, após a aprovação no exame de ordem, serão intimados através da imprensa oficial. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um serviço no qual as informações prestadas através da imprensa oficial, que tenham vinculação com o seu número de ordem ou com o seu nome, são transmitidas a você. Então, esta intimação se dá através deste órgão oficial. É necessário, amigos, que pontuemos 3 situações específicas relacionadas à citação. Situações estas expressamente consagradas nos artigos 358, 359 e 360 do Código Penal. Primeira delas, a citação do militar se dará por intermédio do seu superior, por intermédio do seu chefe. Então, ele é citado pelo seu chefe. 358. No que tange à citação do funcionário público, este será inquirido, será
compelido a comparecer em juízo em dia e hora pré-determinados e, neste momento, será notificado da acusação que lhe é feita. Neste mesmo momento, seu chefe também será notificado da acusação que é feita ao seu subordinado. E a terceira hipótese diz respeito ao réu preso. Por uma questão lógica, por uma questão óbvia, o réu preso será intimado pessoalmente. Por quê? Ele está preso, ele está sob a tutela do Estado, em local certo, em local sabido, em virtude desta circunstância, será intimado pessoalmente. Pois bem, meus amigos, eram estas as informações que eu tinha a transmitir a vocês relativas à citação e à intimação. Até a nossa próxima aula, um abraço, valeu, tchau!